Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Ailton Lopes e você está no seu canal EBD Classe Efatá. E nesta oportunidade estamos estudando a carta aos Efésios e neste dia estamos aqui para apresentar a lição de número 2, a qual a nossa irmã Juliana estará apresentando o nosso tema, a nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Amém? Lição 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nesta oportunidade, nós queremos já agradecer você que se inscreveu em nosso canal. Sempre lembrando, deixa aquele like maneiro aí para estar nos ajudando a dar continuidade nesse trabalho. Ficamos muito felizes aí com o feedback dos amigos e que Deus possa abençoar a todos. E que se esse canal já tem sido bênção para a sua vida, não esqueça de compartilhar para que ele também seja bênção para a vida de outros. Amém? Queridos, nessa oportunidade, nós estaremos fazendo a nossa leitura bíblica em classe na Epístola aos Efésios, capítulo de número 1, o versículo de número 3 e 4 e versículo de 9 ao 14. Esse é o pedido da lição. Porém, alguns irmãos não conseguiram comprar a revista por algum motivo, talvez pelo Covid-19. Então nós estaremos estudando aqui, neste momento, a lição através do texto bíblico, irmã Juliana, para que todos possamos ter acesso. Então, acompanha conosco, porque nós vamos estar estudando o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, tá? Sem ter esse corte aí, nós estaremos fazendo esse estudo de versículo por versículo, ou tema por tema, aquilo que o texto nos pedir, tá bom? Acompanha conosco aí. A irmã Juliana vai estar dando início à leitura. Amém? Versículo 3. Paulo vai começar dizendo que Deus é digno de louvor. Paulo dá início a este versículo exaltando a Deus. E ele vai dizer que somos abençoados, não com as bênçãos terrenas que são passageiras e frágeis, mas com as eternas e inalteráveis. Versículo 3, ele vai dizer: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Amém. Então, irmãos, Paulo começa a exaltar ao nome do Senhor. Paulo começa engrandecendo ao nome do Senhor, porque foi o Senhor que nos deu esse direito em Cristo Jesus. Através de Cristo, nós recebemos a oportunidade de se chegar a Deus. Cristo, ele nos dá tudo o que necessitamos para se chegarmos a Deus. Então, queridos, não adiantava ter um grande templo, não adiantava ter um grande comércio através de Artemis, ou expectativa naquilo que ela podia dar. Por mais que ela pudesse dar alguma coisa, ou a esperança fosse receber alguma coisa de Artemis, nada passaria desta vida. Porém, aquilo que nós temos recebido através de Cristo é atemporal, é eterno. Amém. Amém? Então, esse aí é o versículo de número 3 e agora nós vamos entrar com alguns temas a partir do versículo 4. Louvado seja Deus. E o tema do versículo 4 ao 6, nós vamos falar a respeito do chamado dos eleitos à santidade. Amém? Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, queridos, o versículo 4 ele vai falar a respeito da nossa eleição. Essa eleição também ela foi feita antes da fundação do mundo. Ou seja, queridos, havia um projeto no coração de Deus
de nos escolher, de nos chamar para si. Queridos, é de suma importância entendermos que há muito debate a respeito da eleição. Muitos acham que a eleição é individual, que uns foram eleitos para a salvação e outros não. Mas se Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu a vida do Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, isso não pode ser individual. Está aberto a todos a oportunidade. Basta querer. Versículo número 5. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então entenda, queridos, que se no versículo de número 4, o Senhor está falando sobre a nossa eleição, se Ele está falando sobre a nossa escolha, no versículo de número 5 Ele está falando sobre a nossa filiação. E o que é mais belo, Ele não só fala da nossa filiação, Ele fala da predestinação da nossa filiação. Mas o que eu acho interessantíssimo é que Ele vai nos dar um padrão de filho. Ele vai nos dar um modelo de filho. Ele vai nos dar uma forma de filho. E esta forma, ou este padrão, é o Senhor Jesus Cristo. Então, se nós se espelharmos, se nós seguirmos os passos de Cristo, nós seremos um filho como Cristo também foi. Então, porque essa é a esperança, essa é a expectativa do Senhor, que nós viemos ser como Cristo foi. E a Bíblia vai nos dar uma referência em Romanos, versículo 5, de 8 e versículo 29, que é de fundamental importância. Romanos, capítulo de número 8, e o versículo é de número 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que fosse conforme, para que se tomasse a forma de Cristo. Querido, isso é maravilhoso. E isso está acontecendo em nossas vidas. Nós estamos progredindo, nós estamos a cada passo da nossa caminhada se achegando mais à perfeição. Mas sabemos que, queridos, quando nós chegarmos à unidade de varão perfeito, nós não estaremos mais aqui. 6, né? E o versículo? Versículo 6. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então veja, queridos, nós falamos aqui sobre a eleição, porque Ele nos elegeu. Nós falamos sobre a filiação e o padrão de filho. Agora nós vamos falar sobre o propósito. Queridos, nada é feito sem propósito. Não tem como fazer algo sem um propósito. Para quê? Por que, Juliana, que Ele vai nos eleger? Para que Ele vai nos dar um padrão? Para que nós venhamos glorificar o Teu nome. Para que nós venhamos exaltar o Seu nome. Nós fomos feitos para glorificar o nome do Senhor. Mas isso foi levado de nós. Na verdade, se nós formos observar, isso foi dado pelo homem, isso foi entregue a Satanás lá no Éden. Mas em Cristo todas as coisas serão restituídas. E uma dessas coisas é honrar e glorificar o nome de Deus. Queridos, nós temos o propósito de, como filhos eleitos, glorificar ao nome daquele que nos elegeu. Amém? Essa aí é a primeira parte aí do versículo 3 até o versículo de número 6, né? E eu peço para que você deixe o seu like aí, o seu joinha, o seu gostei,
Comente aí também, nosso canal ele está em evolução, você pode observar que é só o começo, estamos ainda nos preparando para que nós possamos oferecer a cada dia o melhor. Então, qualquer falha e erro nos perdoa e lembre-se, você está em sala de aula, então consultar a Bíblia, desfolhar a Bíblia não é nada estranho, tá bom? Fique à vontade aí, nós vamos estar passando algumas referências de suma importância para vocês também estarem acompanhando. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a partir do versículo 7, o versículo 8, 7 8, 8. que vai falar sobre 7, 8 é salvos pelo sangue, perdoados dos pecados, pelas riquezas da graça. Então ele vai aqui no 7 e no 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então, querido, em quem temos a redenção pelo sangue. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, ele nos oferece, através da sua morte e ressurreição, ele nos oferece salvação e perdão, ou seja, ele nos perdoou, ele nos salvou. Amados, quando nós olhamos para essa ação, nós devemos lembrar que ele fez isso para que nós viéssemos ter uma nova vida, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Entenda, queridos, nós fomos redimidos, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Nos tempos bíblicos ou de escravidão, a remissão era algo que pagava, né, a dívida de um escravo ou de um devedor. E hoje nós temos isso pelo sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele pagou a nossa dívida. Queridos, se você está ouvindo essa mensagem e você não é cristão, você está afastado, lembre-se disso. Você não é capaz de se salvar, nenhum esforço seu vai mudar alguma coisa na sua vida em relação a Deus. A única coisa que pode mudar a vida da humanidade caída, do homem caído em relação a Deus, é Cristo. Então, qualquer esforço é nulo. Qualquer esforço é inútil. Não adianta um homem pegar metade daquilo que ele tem e dar aos pobres. Não, isso aí não adianta. O homem pode fazer o que ele quiser, qualquer obra. O que ele, na verdade, tem que fazer é reconhecer que ele não pode fazer nada por sua salvação e se render a Cristo Jesus. Amém? Então, esse aí é o nosso padrão aí para o capítulo, versículo 7, né? E agora a irmã Juliana tem algo a comentar aqui. É que você vê interessante nesse versículo 7 e 8, que ele vai mostrar que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, como já foi dito. É algo que o Senhor nos deu de graça. Você vai ter essa certeza lá em Romanos 3, 24. Então ele nos deu de graça, sem nós pagar nada por isso. E eu acho interessante a gente ler para concluir essa parte, Romanos capítulo 5, verso 20. É interessante aqui o que ele vai falar a respeito. Romanos 5, verso 20, ele vai dizer: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a graça do Senhor, ela excedeu a qualquer expectativa. A graça do Senhor, a salvação, ela foi além, alcançando a todos gratuitamente. Amém? Que maravilha, né? Então, segundo a riqueza da sua graça, ou seja, segundo os benefícios da sua graça. Da pausa.